Olá, tudo bem? Faz um tempo já que eu não apareço, justamente por algumas preocupações mesmo de trabalho, mas eu estou muito animada para dar sequência nesse roteiro de profissões e tudo mais. Acontece que para estruturar isso não é fácil, minha gente, não é fácil. Não é somente a minha boa vontade que determina. Tem várias situações que eu preciso ajustar para conseguir fazer isso. Então, assim, dando sequência, eu quero falar a respeito sobre escolhas profissionais. Então, assim, é claro que hoje nós estamos vivendo uma fase em que as escolhas profissionais elas são assim vastas. Então você não precisa fazer o mesmo que seu pai, sua mãe, sua avó fez. Você vai pesquisar alguma outra coisa e você vai buscar direcionamento para isso. Nós temos tanto muito material, até mesmo conteúdo aqui mesmo no YouTube, e outras pessoas que podem dar essa orientação e ajuda, né? No entanto, não é tão fácil assim. Isso exige um autoconhecimento, e não é um conhecimento sobre ter certeza das coisas. Na verdade, quando você está começando sua vida acadêmica, você tem certeza de que você não sabe nada, de que você precisa aprender muita coisa, e que às vezes aquilo que você acha que daria certo, você acaba mudando. Então, eu percebo que algumas das pessoas, elas acabam escolhendo outras direções enquanto começam aquela tão sonhada profissão. Então, assim, se você quer, eh, vamos tentar pensar, né? Se você percebe que a sua família fez um caminho e às vezes você quer alguma coisa diferente do que eles fizeram, justamente para não dar na mesma situação, algumas vezes é assim. Então, você vai ter que estruturar uma forma simples e rápida de você já começar a colocar a mão na massa. Estudar é muito bom, passar os 4 anos lá, né, ver a teoria, fazer as provas e tal, aquilo lá é muito bom. A questão é que colocar a mão na massa é que determina de fato se você realmente vai gostar ou não de fazer aquilo. Então, eu digo que o estágio ou então algum tipo de trabalho que possa ter relação com aquilo que você está estudando é fundamental. Não dá para ficar longe. Então, se eu estava estudando na época publicidade e propaganda, mas eu trabalhava num balcão de vendas de uma loja aeroportuária. Então, era uma coisa assim que estava distante daquilo que eu queria fazer. Quando eu estava finalizando, já não tinha muito tempo para poder buscar as informações e tudo mais, eu pedi as contas, né? Como se fala, vamos pedir as contas, vamos sair do trabalho. E eu também estava muito atribulada, cheia de problemas familiares também na época. Então, eu acabei por fazer uma autodemissão, assim, estruturada para estudos. Então, eu sabia que eu queria fazer outras coisas, outras atividades. Então, toda vez que eu esperava o ônibus para ir embora, eu ficava pensando, será que eu não consigo fazer uma outra coisa? Será que eu não consigo ter uma outra experiência que me ajude, né, nas próximas oportunidades de trabalho? Então, eu ficava sempre nessa busca. E não é uma busca fácil, é uma busca às vezes que é difícil, porque você precisa do seu financeiro, né? Para você dar conta. Eu já era casada na época, então se você é solteiro, mora com seus pais, tem algumas das regalias que elas, na verdade, embora você não considere, mas elas são sim regalias e elas é uma economia para você nesse instante em que você está se estruturando na profissão inicial. Eu digo que você pode sim ter a chance de rever seus conceitos de escolha. Fazer uma escolha, né, profissional, de trabalho, seja estágio, seja se aproximar da área que você está estudando em questão, isso favorece com que lá na frente você tenha condições de dizer, olha, eu quero ir por esse caminho aqui,
ou eu quero voltar, né, 3 degraus e seguir o lado esquerdo, ir para um outro lugar. Então, isso te permite. É claro que as empresas são diferentes, então às vezes você tem uma experiência que não é muito favorável numa, não quer dizer que você vai ter uma experiência negativa na outra, não quer. Mas, no geral, o trabalho, a atividade e como essa atividade é vista de forma monetária também, né? Essas coisas são meio padronizadas, né? Então, justamente porque aqui no Brasil, principalmente, várias pessoas, até mesmo que não tenham formação específica, trabalham na área. Ou seja, você tem que ser muito bom. Se você, né, se dispõe a fazer aquilo de acordo com a tua formação, se você está fazendo um estágio, você tem que ser muito bom para você se manter ali ou ser uma referência para você ser requisitado. Então, você só tem essas duas chances, né? Então, ou você entra numa boa empresa que vai te dar um pé de meia lá bom para você engrenar, iniciar, começar, ou então você vai ter que ser muito bom mesmo para poder ser recomendado, né, por outros profissionais, né, parceiros ou então amigos e tudo mais, para que você comece a sua jornada, né? Então, o que que eu penso? Eu penso assim que essa escolha, ela não é definitiva. Então, a primeira escolha que você faz com relação à profissão, ela não pode e não precisa ser definitiva. Claro que bom seria, né, se todo mundo, se todas as pessoas pudessem ter assim essa possibilidade de escolher e já, né, se dar bem, fazer gols, né? Então, assim como nos jogos, né? A gente vê que eles jogam, passa os 40 minutos, tem prorrogação e tal, e nada, né? Então, isso cansa um pouco, né? Então, eu acredito que dá sim para você acertar, mas isso você tem que se conhecer. E o se conhecer é o que os outros realmente dizem de você. Então, ai, como é que eu vou saber? Eu vou olhar na frente do espelho, vou tentar, né? Ou vou escrever tudo quanto eu gosto. É um pouco perigoso, sabe? Porque a depender, né, do ego, faz com que a gente tenha uma distorção. E essa distorção que nos faz pensar que a gente pode algumas coisas e na verdade não pode. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que você, pelas pessoas que convivem com você, pelas pessoas que te assistem, né, todos os dias ou na maioria das vezes, o que que elas falam a respeito do que você gosta de fazer, do que você faz, o que você faz bem, o que que elas dizem que você é referência em alguma coisa, né, que coisa é essa? Então, isso é uma estratégia, não digo que seja o definitivo aquilo que você tem, né? Você pode sim se submeter a uma orientação vocacional, fazer um teste, e daí você usar todos os elementos ali do resultado para poder traçar novas possibilidades. Porém, nada melhor do que as pessoas que já convivem com você. Então, se elas elogiam, né, que nem pra mim, elogiavam muito minha escrita. Nossa, você escreve bem. Olha, você fala muito bem. Olha, mas ó, você é boa nisso. Então, assim, quando as pessoas falam, porque elas notaram, né? Então, isso já é um indicador. Não que, você escreve bem, então você vai ser escritora. Não, não é isso. Mas isso, né, alguma área que esteja relacionada e que necessite disso, né? Então, é uma maneira. Às vezes você faz lá um prato e as pessoas falam, nossa, você leva jeito. Uhum. Ou você faz algo que de repente as pessoas começam a perceber que você se destaca, que você, né, consegue fazer com excelência. E isso é o que, como a gente chama, é a sua praia, né? Então, quando tá na sua praia, você sabe que não tem ninguém que impeça você de decolar, porque você sabe tudo ali. Então, você consegue se sentir à vontade, bem, é muito bom. Então, essa questão da orientação vocacional, se você tem
possibilidades, faça. Se você tem, acredita que isso seria um divisor para você e você encontrar não só uma parte, mas várias outras possibilidades, é legal. Mas não se detenha a isso, né? Às vezes nós temos que ser práticos. Então, nada adianta eu querer, por exemplo, fazer uma coisa muito, muito extraordinária e daí acabar não fazendo muitas coisas porque eu estou presa àquelas outras, né? Então, não se prenda, não se prenda. Se permita, permita se conhecer, melhorar, ir atrás de possibilidades que você tem assim um potencial que ninguém pode frear. Então é você mesmo que tem que decidir nos finalmente do que fazer, como fazer, se fizer, né, quais consequências você terá, né, a longo prazo, a curto prazo. Então faça uma boa escolha e desista se for necessário. Então eu estou nesse caminho, desistir de algo que foi bom, mas não tem sido tão bom agora. E eu preciso encontrar novos caminhos. E é isso que eu tô em busca. Até a próxima.